Enquanto eu segurava meu filho recém-nascido, minha sogra olhou para ele com um sorriso estranho e disse que ele nem parecia comigo. Suas palavras tinham um tom que me gelou por dentro. Ela sabia de algo que foi omitido desde o exame positivo de gravidez. O que eu não imaginava é que 9 meses depois, um exame de DNA revelaria não só a traição da minha esposa, mas também o esquema financeiro por trás de tudo. Porque quando descobri quem era o verdadeiro pai, entendi por que ela tinha insistido tanto para eu assinar aqueles documentos da empresa logo depois que soubemos da gravidez. Meu nome é André, tenho 32 anos e sempre acreditei que era um homem de sorte. Casado há 4 anos com Letícia, uma mulher que conheci na faculdade de administração e que sempre demonstrou ambição suficiente para impressionar qualquer um. Ela trabalhava no departamento financeiro de uma construtora grande aqui em São Paulo, ganhava bem e sempre falava sobre nossos planos de crescimento patrimonial. Eu tinha uma empresa de consultoria em tecnologia que vinha crescendo consistentemente. Não éramos ricos, mas estávamos construindo algo sólido. Quando Letícia me contou que estava grávida, lembro que senti uma mistura de alegria e responsabilidade que nunca havia experimentado. Ela chorou de felicidade, me abraçou e disse que agora nossa família estaria completa. Naquela mesma semana, ela sugeriu que organizássemos melhor nossos bens, principalmente porque, com a chegada do bebê, precisaríamos de mais segurança financeira. Ela havia conversado com um advogado conhecido dela e tinha algumas sugestões sobre como estruturar a empresa para proteger nosso patrimônio. As sugestões pareciam inteligentes. Transferir algumas ações da minha empresa para ela, criar uma pessoa jurídica conjunta, organizar nossos investimentos de forma mais eficiente. Letícia sempre foi boa com números e planejamento, então confiei completamente. Assinei todos os documentos que ela trouxe. Na época, parecia apenas o movimento inteligente de um casal que estava se preparando para uma nova fase da vida. Ela inclusive sugeriu que fizéssemos um seguro de vida robusto. Caso algo acontecesse comigo, ela e o bebê estariam protegidos. Durante a gravidez, Letícia começou a trabalhar mais tarde, dizendo que estava cuidando de alguns projetos importantes na construtora. Às vezes, chegava em casa quase meia-noite, exausta, mas sempre com uma explicação plausível sobre reuniões com investidores ou análises de viabilidade de novos empreendimentos. Eu respeitava sua dedicação profissional e nunca questionei. Estava ocupado demais expandindo minha própria empresa e me preparando para ser pai. Minha sogra, Margarete, sempre foi uma mulher de personalidade forte. Ela nunca havia demonstrado muito apreço por mim, sempre insinuando que Letícia poderia ter escolhido alguém com mais posses ou status social. Durante a gravidez, no entanto, ela começou a fazer comentários estranhos. Perguntava se eu tinha certeza de que estava preparado para ser pai, se realmente entendia as responsabilidades financeiras envolvidas. Dizia que criar um filho era caro e que nem todo homem tinha estrutura para sustentar uma família adequadamente. O que mais me incomodava eram as conversas sussurradas entre ela e Letícia. Várias vezes cheguei em casa e as encontrava conversando baixo na sala, mas quando me viam, mudavam de assunto imediatamente. Margarete sempre arrumava alguma desculpa para ir embora logo em seguida. Quando questionei Letícia sobre isso, ela disse que eram apenas conversas sobre o bebê, coisas de mãe e filha, nada que eu precisasse me preocupar. Se você já passou pela experiência de suspeitar que algo importante está sendo escondido de você, se já sentiu que as pessoas mais próximas podem estar guardando segredos, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que descobriram que a realidade era bem diferente do que imaginavam. O nascimento do Gabriel deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Letícia teve um parto tranquilo, e quando o médico colocou aquele pequeno ser em meus braços, senti uma emoção que não conseguia descrever. Ele era perfeito, pequeno, com aqueles olhos escuros que pareciam me observar com curiosidade. Por alguns minutos tudo fazia sentido. Eu era pai. Margarete chegou ao hospital algumas horas depois, carregando flores e presentes. Ela abraçou Letícia com uma emoção que raramente demonstrava e depois se aproximou de mim e do Gabriel. Foi quando ela fez aquele comentário que ficaria gravado na minha memória para sempre. Ela pegou o bebê no colo, o examinou cuidadosamente e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos:
Que interessante, ele realmente não parece nada com você, André. As feições são bem diferentes. Letícia reagiu rapidamente, dizendo que bebês sempre mudam muito nos primeiros meses e que era cedo demais para dizer com quem Gabriel se parecia. Mas o tom da minha sogra havia sido específico demais, carregado de uma certeza que me incomodou. Ela não estava fazendo uma observação casual sobre genética. Estava afirmando algo. Nos dias seguintes, comecei a observar Gabriel com mais atenção. É verdade que ele não parecia comigo. Meus olhos são verdes, os meus cabelos sempre foram castanhos claros e minha estrutura óssea é bem definida. Gabriel tinha olhos escuros, cabelos pretos e traços delicados que não conseguia associar nem comigo nem com Letícia. Mas então me lembrava que genética é complexa, que características podem vir de gerações anteriores, e tentava afastar essas dúvidas da minha cabeça. O que realmente começou a me perturbar foram as conversas telefônicas de Letícia. Desde que chegamos do hospital, ela passou a receber chamadas que atendia em outros cômodos da casa. Quando eu perguntava quem era, ela sempre tinha uma resposta pronta. Clientes da construtora com dúvidas. Colegas de trabalho verificando como estava passando a licença maternidade. O pediatra com orientações sobre o Gabriel. Uma tarde, enquanto o Gabriel dormia, Letícia estava no quarto atendendo uma dessas ligações. Aproximei-me da porta sem fazer barulho e consegui ouvir fragmentos da conversa. Ela estava falando baixo, mas escutei claramente quando disse: "Ele não suspeita de nada ainda, mas temos que ser cuidadosos. Minha mãe quase entregou tudo ontem no hospital." Depois uma pausa longa, como se estivesse ouvindo algo importante do outro lado da linha. "Sim, os documentos já estão todos assinados. Agora é só questão de tempo." Meu coração disparou. Que documentos? Suspeitar do quê? Afastei-me da porta antes que ela terminasse a ligação, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Quando Letícia voltou para a sala, agi normalmente, mas uma sensação de que algo estava profundamente errado começou a crescer dentro de mim. Alguns dias depois, enquanto organizava alguns papéis da empresa para uma reunião, descobri que vários documentos importantes estavam faltando no meu arquivo pessoal. Documentos que eu sabia que havia guardado cuidadosamente, incluindo algumas certidões de ações e contratos societários. Quando perguntei para Letícia se ela havia mexido em alguma coisa, ela disse que não, mas sugeriu que talvez eu tivesse levado para o escritório e esquecido lá. Foi então que decidi verificar o status da minha empresa no sistema da Receita Federal. O que descobri me deixou em estado de choque. Várias transferências de participação societária haviam sido registradas nos últimos meses, a maioria delas concentrando o controle da empresa em nome de Letícia. De acordo com os registros, eu não era mais o sócio majoritário da empresa que havia construído do zero. Letícia agora controlava mais de 60% das ações. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse parte do planejamento tributário que ela havia sugerido. Talvez houvesse alguma vantagem fiscal que eu não estava compreendendo. Mas as palavras que havia escutado na conversa telefônica voltaram à minha mente. Ele não suspeita de nada ainda. E você? O que faria se descobrisse que alguém em quem confia completamente pode estar manipulando sua vida financeira sem o seu conhecimento? Me conte nos comentários se você já passou por uma situação parecida. A descoberta sobre as ações da minha empresa foi apenas o começo. Decidi investigar mais profundamente e o que encontrei me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Nossos investimentos conjuntos, nossa conta corrente, até mesmo o apartamento onde morávamos, tudo havia sido gradualmente transferido para o nome de Letícia ou para pessoas jurídicas onde ela era a única beneficiária real. Durante os 9 meses de gravidez, enquanto eu me dedicava a trabalhar mais para garantir o futuro do nosso filho, ela havia sistematicamente assumido o controle de todo o nosso patrimônio. E o mais perturbador, havia feito isso com a minha própria assinatura. Todos os documentos que eu havia assinado para proteger nossa família eram, na verdade, transferências de bens. Eu havia entregado tudo voluntariamente, acreditando que estava sendo um marido e futuro pai responsável, mas a maior revelação ainda estava por vir.
Durante uma das minhas investigações nos documentos bancários, encontrei transferências regulares sendo feitas para uma conta que eu não reconhecia. Valores consideráveis, sempre no mesmo dia do mês, sempre no mesmo horário. Quando consegui rastrear o titular da conta através de um contador que conhecia, descobri que o dinheiro estava indo para um homem chamado Ricardo Mendes, de 35 anos, que trabalhava como diretor financeiro na mesma construtora que Letícia. O nome não me era completamente desconhecido. Letícia já havia mencionado um Ricardo algumas vezes, sempre no contexto profissional. Dizia que ele era um dos executivos mais competentes da empresa, que estava ajudando-a a crescer profissionalmente e que tinha muito conhecimento sobre investimentos. O que ela nunca mencionou era que estava transferindo dinheiro regularmente para a conta pessoal dele. Decidi pesquisar mais sobre Ricardo nas redes sociais. O que descobri me deixou completamente abalado. Ele estava claramente envolvido com alguém há muito tempo, postava fotos em locais românticos, sempre com uma mulher que aparecia parcialmente nas imagens, mas que ele nunca marcava ou identificava. Eram restaurantes caros, viagens para resorts, presentes luxuosos. E quando olhei as datas das postagens, percebi que coincidiam exatamente com os períodos em que Letícia dizia estar trabalhando até tarde ou viajando a trabalho. A peça final do quebra-cabeça veio quando consegui acessar as fotos completas através do perfil de um amigo em comum dele. Em uma das fotos, tomada em um hotel em Campos do Jordão 3 meses antes do Gabriel nascer, consegui ver claramente o rosto da mulher que estava com Ricardo. Era Letícia. Eles estavam abraçados, ela com a barriga de grávida bem evidente, os dois sorrindo como um casal apaixonado celebrando algo especial. O impacto da descoberta foi devastador. Não era apenas uma traição. Era uma farsa completa. Letícia não havia engravidado comigo. Ela havia engravidado de Ricardo e tinha me usado como uma ferramenta conveniente para dar legitimidade à situação e principalmente para ter acesso ao meu patrimônio. Gabriel não era meu filho biológico. Eu havia sido manipulado desde o primeiro dia, desde a notícia da gravidez até o momento em que assinei documentos transferindo todos os meus bens. Mas o que mais me revoltou não foi nem a traição, nem a perda financeira. Foi perceber que Margarete sabia de tudo desde o início. Suas insinuações, seus comentários sobre Gabriel não se parecer comigo, suas conversas sussurradas com Letícia, tudo fazia sentido agora. Ela era cúmplice ativa do esquema. Provavelmente até havia ajudado a planejá-lo. Naquela noite, enquanto Letícia dormia ao meu lado e Gabriel estava no berço, fiquei acordado tentando processar a dimensão da traição. Eles haviam orquestrado tudo perfeitamente. Ricardo continuava como o amante rico e bem-sucedido, Letícia ficava com o patrimônio que havia me roubado legalmente, e eu seria o pai presente e responsável, sustentando financeiramente uma criança que nem era minha enquanto o verdadeiro pai aproveitava a vida com o dinheiro que havia saído da minha conta. Se esta história está mexendo com você, se está imaginando o que faria numa situação como esta, deixe seu like neste vídeo. Às vezes a vida nos coloca em situações que testam não só nossa capacidade de perdoar, mas nossa capacidade de fazer justiça. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Continuei acordando de madrugada para ajudar com Gabriel, trocando fraldas, preparando mamadeiras, sendo o pai dedicado que sempre havia planejado ser. Mas agora cada gesto era calculado. Cada sorriso forçado tinha um propósito. Eu precisava de tempo para planejar minha resposta e principalmente para reunir evidências suficientes de toda a farsa. Contratei discretamente um investigador particular, um ex-policial civil que um cliente já havia me recomendado em outros tempos para verificações de antecedentes corporativos. Passei para ele todas as informações que havia descoberto sobre Ricardo e Letícia e pedi um relatório completo do relacionamento entre eles, incluindo comprovações financeiras e, se possível, registros de comunicação. Enquanto isso, consultei um advogado especializado em direito de família e patrimonial. Expliquei toda a situação sem omitir nenhum detalhe. Ele me orientou sobre os procedimentos legais para solicitar um teste de paternidade, sobre como comprovar fraude nos documentos que havia assinado e sobre as possibilidades de reversão das transferências patrimoniais feitas sob falsa premissa.
O que mais me impressionou foi descobrir que Letícia havia sido ainda mais meticulosa do que eu imaginava. O advogado me mostrou que as transferências de bens não haviam sido feitas de uma só vez, o que poderia levantar suspeitas. Ela havia diluído o processo ao longo de meses, sempre com justificativas aparentemente legítimas. Planejamento sucessório, otimização tributária, proteção patrimonial. Cada documento que eu assinara tinha uma capa de legalidade perfeita. Minha rotina se tornou uma representação constante. Durante o dia, era o marido atencioso e pai dedicado. À noite, quando Letícia dormia, eu trabalhava reunindo evidências e planejando cada movimento do meu próximo passo. Instalei discretamente um aplicativo de gravação no meu próprio telefone para registrar conversas suspeitas e comecei a documentar todas as chamadas misteriosas que ela continuava recebendo. Foi durante essa fase que descobri outra dimensão do esquema. Ricardo não era apenas o amante de Letícia, ele era, na verdade, primo de segundo grau de Margarete. A família toda estava envolvida na fraude. Margarete havia apresentado Ricardo para Letícia 2 anos atrás, em uma festa de família, e desde então eles haviam desenvolvido não apenas um relacionamento amoroso, mas um plano elaborado para se apropriar do patrimônio de alguém bem-sucedido e confiante. O investigador me trouxe informações ainda mais perturbadoras. Ricardo havia feito isso antes. 3 anos atrás, havia se envolvido com uma empresária de Campinas que também havia transferido boa parte dos seus bens para ele durante um relacionamento que durou pouco mais de 1 ano. Quando ela descobriu o golpe, Ricardo já havia desaparecido com o dinheiro e começado uma nova vida em São Paulo. Foi onde conheceu Letícia. Comecei a entender que eu não havia sido escolhido aleatoriamente. Eles haviam me estudado, identificado minha situação financeira estável, minha personalidade confiante e, provavelmente, minha tendência a confiar nas pessoas próximas. Letícia havia se aproximado de mim na faculdade com um objetivo específico: construir um relacionamento sólido o suficiente para ter acesso ao meu patrimônio. Mas o que mais me motivava a continuar com o plano não era nem a raiva nem o desejo de vingança. Era uma necessidade profunda de mostrar que pessoas como eles não podem simplesmente destruir a vida de alguém sem enfrentar consequências. Gabriel era inocente em toda essa situação, mas eu não podia continuar sustentando financeiramente um esquema que havia me roubado anos de trabalho e confiança. O teste de DNA que solicitei secretamente confirmou o que eu já sabia. Gabriel não era meu filho biológico. A compatibilidade era 0. Mas mais importante do que isso, o investigador conseguiu rastrear comunicações entre Letícia e Ricardo, onde eles discutiam abertamente como estavam usando Gabriel para me manter envolvido emocionalmente, enquanto completavam a transferência dos últimos bens que ainda estavam em meu nome. A fase de coleta de evidências estava quase completa. Tinha documentos comprovando a fraude patrimonial, registros do relacionamento extraconjugal, evidências da participação de Margarete no esquema e confirmação de que Ricardo era um golpista com histórico criminal. Agora era a hora de agir. A manhã que escolhi para confrontar Letícia era uma terça-feira comum de outubro. Gabriel estava dormindo no berço, ela estava tomando café na cozinha, verificando mensagens no celular como fazia todas as manhãs. Provavelmente mensagens de Ricardo planejando o próximo passo do esquema deles. Coloquei uma pasta sobre a mesa da cozinha e disse simplesmente: "Precisamos conversar sobre algumas coisas que descobri." O rosto dela mudou instantaneamente. A expressão descontraída se transformou em algo entre medo e desafio. Ela perguntou do que eu estava falando e eu abri a pasta, retirando primeiro as fotos do investigador. Ela e Ricardo em Campos do Jordão, em restaurantes caros, em momentos íntimos que definitivamente não eram encontros profissionais. Letícia tentou negar inicialmente. Disse que eram apenas jantares de trabalho, que Ricardo era casado e que eu estava interpretando as imagens de forma errada. Foi quando mostrei as transferências bancárias, mês após mês de valores sendo enviados para a conta pessoal dele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então mudou a estratégia. Disse que Ricardo estava ajudando-a com investimentos, que era uma parceria financeira legítima e que estava planejando me contar sobre isso quando os resultados aparecessem. Mas quando coloquei o resultado do exame de DNA sobre a mesa,
Vi o momento exato em que toda a farsa desmoronou. Letícia olhou para o papel, leu o resultado 2 vezes e então sua máscara finalmente caiu. Não havia mais como mentir. Não havia mais explicações convenientes. Gabriel não era meu filho, e ela sabia disso desde o primeiro dia. O que aconteceu depois foi a revelação completa de 3 anos de planejamento meticuloso. Letícia me contou que havia conhecido Ricardo através de Margarete em uma festa, que eles haviam se apaixonado imediatamente, mas que Ricardo já tinha um histórico complicado com relacionamentos anteriores e não podia se comprometer publicamente. Ela disse que quando engravidou dele, Margarete sugeriu que mantivessem nossa relação como uma cobertura perfeita. Eu seria o pai legal, forneceria estabilidade financeira e legitimidade social, enquanto Ricardo continuaria como o pai real nos bastidores. Ela tentou justificar tudo dizendo que Ricardo realmente a amava, que eles estavam planejando ficar juntos oficialmente depois que conseguissem acumular patrimônio suficiente e que eu não sairia perdendo porque Gabriel sempre me consideraria seu pai. Disse que no fundo era uma situação onde todos ganhavam. Eu teria um filho para amar, eles teriam segurança financeira e Gabriel cresceria em um ambiente estável. Foi aí que mostrei a ela o histórico criminal de Ricardo que o investigador havia descoberto. Os golpes anteriores, a empresária de Campinas, o padrão de comportamento que se repetia. Letícia ficou em silêncio por longos minutos, processando que Ricardo havia feito com ela exatamente o que fizera com outras mulheres antes. Ela não era especial. Era apenas mais uma vítima que havia se tornado cúmplice sem perceber. Minha resposta foi simples e direta. Já havia entrado com todos os processos legais necessários. Ação de anulação dos documentos patrimoniais por dolo e fraude. Processo de investigação de paternidade para retirar meu nome da certidão de nascimento de Gabriel. Representação criminal contra Ricardo e contra ela por estelionato e falsidade ideológica. Margarete também seria incluída nos processos como coautora do esquema. Dentro de 2 semanas, todos os bens que haviam sido transferidos fraudulentamente retornariam para meu nome. Ricardo seria preso assim que a Polícia Civil executasse o mandado que já havia sido expedido. E Letícia teria que enfrentar as consequências legais de 3 anos de fraude sistemática. A última coisa que disse para ela foi que agora Ricardo teria a oportunidade de ser o pai e o provedor que sempre deveria ter sido. Sem a minha segurança financeira para escorá-los, sem o patrimônio que haviam roubado para financiar o relacionamento deles, eles finalmente poderiam descobrir se o amor que sentiam um pelo outro era real ou apenas uma sociedade criminosa disfarçada de romance. 2 semanas depois, Ricardo foi preso quando tentava fugir para o Paraguai com o dinheiro que restava na conta. Letícia perdeu a guarda provisória de Gabriel quando ficou comprovado que não tinha condições financeiras de sustentá-lo sem os recursos que havia me roubado. Margarete respondeu como ré pelos crimes de formação de quadrilha e estelionato. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre confiança, família e as máscaras que as pessoas usam, deixe um comentário contando como você reagiria numa situação parecida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que nem sempre as aparências revelam as verdadeiras intenções. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui você encontra mais histórias sobre homens que descobriram que o poder real não vem de quanto você tem, mas de quão inteligentemente você protege o que construiu.